Tem início o lançamento da pesquisa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. O presente levantamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisa do Senado Federal, o Data Senado, entre os dias 24 de junho e 8 de julho de 2015, com 1.102 mulheres entrevistadas com 16 anos de idade ou mais, residentes nas 27 unidades da Federação, de todas as classes sociais, níveis de escolaridade e raça. Com pesquisas realizadas a cada 2 anos, o tema é acompanhado pelo Data Senado em série histórica desde 2005 e ajuda a dar suporte ao Legislativo na função de fiscalizar a evolução das políticas públicas. Compõem a mesa de honra a presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senhora senadora Simone Tebet. A Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, senhora senadora Vanessa Graziotin. A Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, senhora deputada federal Elcione Barbalho. O Ministro de Estado da Saúde, senhor Arthur Quioro. A Ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Eleonora Menicucci. O analista de pesquisa de opinião do Data Senado, senhor Tiago Cortes Costa. Neste momento, convidamos a fazer uma breve apresentação da pesquisa Data Senado sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, o analista de pesquisa de opinião, senhor Tiago Cortes Costa. Tem que ligar. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos e de todas, principalmente. E cumprimentar a mesa, a presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a senadora Simone Tebet, a Procuradora da Mulher no Senado, a senhora senadora Vanessa Graziotin, a Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, a senhora deputada federal Elcione Barbalho, o Ministro de Estado da Saúde, senhor Arthur Quioro, e a Ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a senhora Eleonora Menicucci. E também estender os cumprimentos aos demais parlamentares, à imprensa aqui presente e aos cidadãos e cidadãs brasileiras que, porventura, estejam nos assistindo pela internet e pela TV Senado. A pesquisa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher foi a primeira pesquisa a ser realizada pelo Data Senado, quando ainda recém-criado em 2005 e mesmo antes da promulgação da Lei Maria da Penha. A pesquisa serviu como um marco zero da situação da mulher antes da vigência da lei. E com a atualização que é feita a cada 2 anos, a pesquisa permite acompanhar como têm evoluído os casos declarados de violência, também a reação da sociedade a eles e até mesmo a sensação de respeito que as mulheres brasileiras sentem. A pesquisa do Data Senado tem diagnosticado quem são os principais agressores, o que, na opinião das mulheres, tem motivado as agressões, quantas mulheres declaram ter sido vítimas de violência e qual é o tipo de violência sofrida. O que elas fazem após a agressão e, se não denunciam, por que decidem não denunciar. A equipe do Data Senado se orgulha muito dessa pesquisa, porque temos a certeza de estar cumprindo a função social para a qual o Instituto foi criado, que é trazer para o Parlamento dados sobre a realidade brasileira e servir de instrumento de combate aos problemas sociais. Também é motivo de felicidade para o Data Senado saber que a pesquisa tem amplo impacto social, sendo utilizada por formuladores e gestores de políticas públicas e repercutindo em veículos de comunicação nacionais e regionais que amplificam o potencial informativo dos dados pesquisados. A pesquisa deste ano apresenta algumas mudanças. O uso do álcool e os ciúmes têm diminuído como motivação para a agressão em relação aos anos anteriores. O principal agressor ainda é o companheiro ou ex-companheiro, embora desde 2011 venha caindo a violência cometida por esse agente. Permanecem iguais os percentuais de mulheres que declaram já ter sofrido violência. A lei é conhecida por todas e traz a sensação de mais segurança para a maior parte delas.
Os resultados da pesquisa são ricos e as possibilidades de análise são muitas. Convido todas e todos a se debruçarem sobre os dados da pesquisa para refletirmos sobre o problema que, infelizmente, ainda é uma realidade no país. Encerro minha fala agradecendo à senadora Simone Tebet e à senadora Vanessa Graziotin pela parceria na realização da pesquisa e, sobretudo, ao presidente Renan, que sempre tem apoiado o Data Senado. Obrigado. Com a palavra, a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, senhora Eleonora Menicucci. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar todas as senadoras aqui presentes, deputadas, em nome da presidenta da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Simone Tebet, e da senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado Federal. Quero cumprimentar também a procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada federal Elcione Barbalho, o meu amigo, companheiro e colega de ministério, o Arthur Quioro, ministro do Estado da Saúde, e o Tiago Cortes Costa, que nos brinda com mais uma pesquisa sobre violência doméstica. Eu quero parabenizar o Senado Federal, o presidente Renan Calheiros, a presidenta da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a senadora Simone Tebet, a senadora Vanessa Graziotin, por mais esta iniciativa. Quanto mais pesquisas sobre violência contra a mulher, mais visível se torna a violência e mais portas e janelas se abrem para que a sociedade se conscientiza que não podemos mais conviver com essa lamentável, essa crueldade dessa chaga que é a violência contra as mulheres. Essa pesquisa, ela agrega ao relatório do primeiro semestre de 2015 do DISC 180, que nós lançamos o ano passado. Na semana passada, na sexta-feira. Desculpa, ano passado, eu já estou querendo que o ano acabe. E Freud explica, mas não soluciona. Então, vamos lá. Na nossa pesquisa não, no nosso relatório do DISC 180, do primeiro semestre de 2015, já como DISC, não mais como LIG 180, que é uma diferença qualitativa, porque no LIG as denúncias recebidas não podiam ser imediatamente encaminhadas para os órgãos de segurança pública. Com o DISC, a denúncia é imediatamente encaminhada para a segurança pública e ou o Ministério Público do local onde a mulher sofreu a violência. E pode imediatamente se transformar em boletim de ocorrência. Então, a resolutividade ela é 100% maior do que o LIG 180. O LIG, para os senhores e as senhoras perceberem a diferença, ele apenas informava as mulheres aonde ela poderia procurar ajuda, no local. O DISC não. O que mostra? 350.840 denúncias no primeiro semestre de 2015. Nós temos 400 funcionárias especializadas em inglês e espanhol, com atendimento psicológico permanente, porque nós atendemos 16 mulheres que estão em 16 países, mulheres brasileiras que estão em 16 países e que sofrem violência doméstica ou sexual. Nós atendemos e encaminhamos a mulher. Então, nós temos um atendimento 24 horas,
sábado, domingo e feriado. Rapidamente, era um sábado e eu liguei para lá, 1h30 da manhã. Fui muito bem atendida. E a atendente perguntou, mas o que aconteceu com a senhora? Porque quem foi que sofreu violência? O que Eu falei, não, eu quero saber quando a gente... Eu fiz várias perguntas, né, para testar. E depois, lá, 15 minutos de conversa, eu me identifiquei. Primeiro, quase matei a atendente do coração. Segundo, nós ficamos conversando depois, né? E eu elogiei muito o serviço. Então, vocês verem, a gente trabalha de manhã, de tarde, de madrugada também, para testar o serviço. O que nos mostrou, né, esse relatório? Aumentaram os registros de telefonema para pedir informação sobre a Lei Maria da Penha. 20% pela primeira vez oriundas da área rural, campo, floresta e das águas. Sem dúvida nenhuma, nós já identificamos por quê. Por causa dos ônibus que estão indo na área rural. Precariamente, mas estão indo levando informações. E o Siga Bem Mulher Caminhoneiros, que nós temos em parceria, né, com a Petrobras e com várias ABR distribuidoras, e que eles viajam e vão divulgando a Lei Maria da Penha pela população estradeira, onde nada de Estado chega. Segunda questão, a interiorização do 180. Então, num município com menos de 5.000 habitantes e 10.000 habitantes, estão telefonando e ocupam um lugar de muito destaque nos dados. As denúncias anônimas. Foram muito grandes as denúncias anônimas. E eu quero chamar a atenção aqui para a constitucionalidade que o STF já deu, na véspera de eu tomar posse como ministra, em 9 de fevereiro de 2012, a constitucionalidade da denúncia anônima. Qual o número maior de denúncia anônima? Cárcere privado. Quero chamar muita atenção para isso. Então, é alguém que desconfiou que na vizinha tinha uma mulher em cárcere privado, e, com essas denúncias, nós já resgatamos várias. Terceiro, estupro. Pela primeira vez, o índice de denúncias de estupro, mulheres que sofreram estupro, ultrapassou as denúncias psicológicas. E isso é muito importante, porque elas estão perdendo o medo. E eu fiz uma leitura horizontal do resultado desta pesquisa apresentada hoje e também vi isto, né? E o tráfico de mulheres dentro do Brasil. Nós, em 2013, desbaratamos uma quadrilha no norte do país, traficadas de meninas e mulheres jovens de Santa Catarina. Então, esses dados nós temos que olhar com muito cuidado. Um dado que bate com a pesquisa, e que você não mencionou, mas também são tantos os dados, 65% das mulheres que denunciaram não são dependentes financeiramente do seu companheiro, marido ou namorado. 65%. Porque nós temos um discurso para romper o ciclo da dependência econômica. Nós propomos, nas casas da mulher tem isso, crédito orientado, capacitação e tudo mais. E aqui também bate esse dado, a diminuição da dependência econômica e o aumento do medo que as mulheres têm de denunciarem e serem mortas.
Então, existe uma inversão desses dados. A pesquisa, tanto a apresentada aqui como a nossa, e o medo de ser morta é maior do que a dependência financeira. Não quero aqui dizer, em hipótese nenhuma, não estou dizendo que não existe a dependência financeira. Estou dizendo que mulheres que não dependem financeiramente também apanham, também são agredidas e vivem, têm uma longevidade muito grande na relação violenta. Então, outro dado que eu quero dizer, que eu quero reforçar aqui, da importância dessa pesquisa apresentada hoje, que bate com o nosso relatório, é o conhecimento da Lei Maria da Penha. Então, tem um artigo meu que saiu hoje no Globo, fazendo autopropaganda, mas é a lei que pegou. O título é esse. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que pegou. Não é uma lei que ficou na prateleira, que ficou... Agora, quero chamar a atenção. É uma lei que pegou porque o Executivo pegou para valer a implementação da lei e as senhoras deputadas e senadoras pegaram essa lei também, Maria da Penha, e o movimento de mulheres, o movimento feminista e parte da sociedade civil comprometida também trouxe a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha tem uma especificidade que é a própria Maria da Penha, que dá nome à lei estar viva e ter transformado o sofrimento dela numa resiliência de luta na defesa dos direitos das mulheres e na luta contra a violência. Então, isso faz com que a lei também, que ninguém pode ficar alheia a essa lei. Eu quero aqui terminar, por causa de um compromisso meu e do Quioro, às 3 horas, compromissos diferenciados, mas às 3 horas, que uma das pautas da Marcha das Margaridas, que nos foi entregue, e amanhã a presidenta, às 3 da tarde, no Mané Garrincha, dará a resposta, mais equipamentos que combatam a violência contra as mulheres do campo e da floresta, que chegue até elas. Elas querem, inclusive, que nós, do Executivo, e aí eu faço um apelo aqui também, pautemos a discussão sobre o Pacto Federativo. O que significa isso? O município, nós repassamos recursos, ônibus, e vamos repassar patrulha, que vai chamar Patrulha Maria da Penha Rural, que chega no município. Mas, muitas das vezes, ela não funciona. E nós não temos instrumentos legais para fazer com que o prefeito faça funcionar aquilo lá. E visto pelos ônibus. Em muitos estados, os ônibus ficaram parados em garagem e os ônibus ficaram parados fazendo outra. Ficaram parados em relação à política para a qual ele foi destinado. Tá? Então, o Pacto Federativo é importante. Nós fazemos um acordo pactuado com prefeitos e governadores, e aí eu tenho certeza que a entrada do Legislativo, das mulheres deputadas e senadoras, no monitoramento das atribuições de cada ente federado.
porque as coisas acontecem lá na ponta, onde as mulheres vivem, moram e trabalham e morrem, não é? E, finalmente, aí eu quero dizer da importância de prestarmos atenção nessas pesquisas para uma questão. Eu, como trabalho muito também com estatística, eu não tenho certeza que a violência está aumentando. Eu tenho certeza que a crueldade da violência está aumentando. Os agressores estão ficando cada vez mais cruéis. Visto Castelo do Piauí, visto queimadas na Paraíba, e aí visto. Né? O que eu quero propor, que a gente faça uma reflexão, e aí eu termino, numa discussão, é o seguinte: a violência está aumentando ou ela está mais visibilizada, mais visível, e as mulheres e a sociedade estão denunciando mais? Porque a eficácia da Lei Maria da Penha, mostrada pela pesquisa do IPEA, em março, diminuiu 10% dos assassinatos de mulheres dentro de casa. Então, eu parabenizo e digo que as mulheres brasileiras seguramente agradecem esta pesquisa, porque é mais um instrumento para subsidiar e qualificar cada vez mais, por um lado, as nossas políticas públicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres e a tolerância zero, e o controle e monitoramento sobre as políticas. Porque, eu insisto, sem controle e sem monitoramento, as políticas tendem a perder a qualidade com as quais elas foram implantadas. Então, parabéns, senadora Simone, parabéns, senadora Vanessa, e a todas as senadoras que estão aqui e deputadas. Vocês estão dando uma contribuição inequívoca para o avanço da luta contra a violência às mulheres no nosso país. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, senhora deputada federal Elcione Barbalho. Boa tarde a todos e a todos presentes. Eu queria cumprimentar a você, Simone, pelo trabalho excelente que você realizou. Isso mostra que... mas eu acho que você foi a cabeça, né? Porque juntar isso tudo não é tão fácil. Ler diuturnamente, discutir e chegar nesse resultado final, eu creio que é muito mais difícil. Claro que as demais companheiras que fizeram parte, que deram a sua colaboração, a gente tem que cumprimentar, sem dúvida nenhuma. Eu quero cumprimentar a cara amiga, senadora Vanessa Graziotin, ela que também é procuradora especial da mulher aqui no Senado. Eu quero cumprimentar ao nosso caro amigo, ministro Arthur Quioro, ministro da Saúde, e a nossa querida amiga, companheira, brava lutadora, determinada, Leonora Mennicucci. Ministra, eu acho que, desde que você assumiu essa pasta, você tem sido, assim, determinada demais. Você tem dado exemplos, nos ajudado, não tem medido de esforço, inclusive de participar, de viajar, de ir e enfrentar os problemas que estão chegando lá na Secretaria. Muito obrigada pela sua sensibilidade. E ao senhor Tiago também, eu vou olhar com mais carinho essa pesquisa, por algumas coisas que eu olhei aqui, eu estou um pouco assustada. Mas eu creio, ministra, que essa questão que você fez a gente pensar um pouquinho, eu creio que os meios de comunicação, hoje a internet, as facilidades que
nós estamos tendo de ter acesso a tudo que ocorre contra as mulheres na questão da violência, é isso que nos traz. Não que não existisse antes, mas eu acho que a questão da crueldade é que tem nos preocupado, porque não só queimam, matam, como estupram e tocam fogo também. Eles incendeiam, enfim, fazem qualquer tipo de loucura. E eu creio que a droga é uma das principais causadoras disso que nós estamos passando. A Lei Maria da Penha, ela completa agora, esse ano, 9 anos, mas ainda nós enfrentamos um desafio de assegurar proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Agravada pela situação de pobreza que a maioria delas convive e por uma cultura machista que impera até mesmo entre os responsáveis da execução da lei, a sensação das mulheres que precisam de proteção ainda é de impunidade. Essa é uma realidade que está presente na pesquisa Data Senado e que estamos aqui reunidos hoje para conhecer em detalhes. A Lei Maria da Penha ela é considerada pela Organização das Nações Unidas uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas, apesar de existir toda essa rede de proteção prevista em lei, ela ainda necessita ser ampliada e reforçada. É preciso combater a impunidade com uma atuação mais efetiva do Poder Judiciário na punição do agressor. Recentemente, presenciamos o caso da Mara Rúbia, ocorrido em Goiânia, em que a vítima foi torturada e chegou a ficar cega. Ação feita pelo marido. Ex-marido naquela época já. E teria ficado impune se não fosse a nossa pressão. Nós fomos lá em Goiânia cobrar da justiça para que tomasse uma atitude. Nós tivemos que, inclusive, ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pediu algumas providências. Mara Rúbia foi condenada pelo resto da sua vida e ainda precisou lutar contra os parentes do agressor pela guarda do seu filho. E eu penso todos os dias, quantas Mara Rúbias aí nós ainda não precisamos ajudar. A cada 5 minutos, uma mulher agredida no Brasil. Oferecer a essa mulher proteção e a possibilidade real de sair da condição em que ela vive ainda é o maior dos desafios da lei. Romper com o pensamento que, infelizmente, coexiste em nossa sociedade de que a mulher é frágil, inferior e merece apanhar, merece-se, inclusive, um engajamento maior dos próprios homens. À frente da Procuradoria da Mulher, nós buscamos, de uma forma incansável, de fortalecer o discurso pelo fim das violências domésticas, pelo fortalecimento das instituições municipais e estaduais, como forma de encorajar a mulher vítima de violência. Neste sentido, eu quero destacar o trabalho da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a Procuradoria da Mulher no Senado, a Secretaria da Mulher na Câmara e ainda a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, que muito tem contribuindo, em todos os aspectos, para o fortalecimento de uma política pública afirmativa para a questão do gênero no país. O que precisamos, de fato, é oferecer exemplos reais de que essa mulher será protegida e terá o direito de levar a sua vida ao lado dos seus filhos, sem correr risco de perder a vida ou de ter seus filhos ameaçados. Neste sentido, pesquisas como esta do Instituto Data Senado sobre violência doméstica e familiar contra a mulher são vitais para que a gente consiga atacar as falhas e para que a Lei Maria da Penha seja não só a terceira melhor legislação, e sim, o melhor e a mais assertiva política de combate à violência contra a mulher. Eu quero aqui ressaltar registrar a ausência da Dâmina, ela está na reunião de líderes, e nós nos sentimos mais do que na obrigação de querer que ela fique lá, porque hoje, graças ao nosso querido amigo, vice-presidente da República, Michel Temer, assim como ele criou as procuradorias na Câmara Federal, ele também nos possibilitou a dar vez e voz na reunião de líderes da Câmara Federal. Muito obrigada. Se tivesse combinado, não tinha dado certo.
Hein, Simone? É. Ela falou e ele apareceu. É, pois é. Ouviremos agora a Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, senhora senadora Vanessa Graziotin. Boa tarde. Funcionou, ministra, agora. Funcionou. As companheiras, aos companheiros, eu quero, ao cumprimentar, agradecer muitíssimo a presença dos nossos ministros, a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, ministra Eleonora, uma grande parceira das mulheres do Brasil. Cumprimentar o nosso ministro da Saúde, ministro Arthur Quioro. Cumprimentar o Tiago, que aqui fez a exposição da pesquisa Data Senado, da pesquisa desenvolvida pelo Senado. Cumprimentar a Procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Elcione, a presidente da Comissão Mista Permanente, que debate a situação da violência contra as mulheres. Cumprimentar o nosso querido presidente, senador Renan Calheiros, que, apesar da forte agenda e da reunião, já era para ter começado dos líderes também no Senado, fez questão de vir aqui. Muito obrigada pela presença, tem sido uma presença constante na pauta das mulheres, que não só na questão da violência, mas no empoderamento, em todos os assuntos que dizem respeito às mulheres, que são assuntos da própria democracia. Quero cumprimentar a deputada Luziane, que aqui está, que é a relatora da Comissão da Violência, e, através dela, cumprimentar as demais deputadas e as queridas senadoras que aqui estão. E falar muito rapidamente, porque o nosso tempo aqui é muito curto, e haverá uma solenidade daqui a alguns instantes também na Câmara dos Deputados. Mas cumprimentar o Senado, e até há pouco estava a Virgínia, que é a diretora de comunicação do Senado Federal, não sei se ela se encontra aqui ainda. A Virgínia estava ali, ela deu o lugar dela. Então, Virgínia, você eu cumprimentando todas as servidoras e os servidores do Senado Federal, porque não é motivo de orgulho para vocês, é motivo de orgulho para o Parlamento brasileiro, para o Senado, o fato de que o Data Senado, antes da promulgação da Lei Maria da Penha, anualmente ou a cada 2 anos, faz uma série histórica levantando as razões, os motivos da violência que as mulheres sofrem, o que é algo fundamental para a atuação no combate à violência. Nós não vamos combater a violência, ministra, como Vossa Excelência disse, se nós não soubermos as razões da violência e onde a violência ocorre. E, presidente Renan, o primeiro gráfico exposto no Senado tem uma pergunta muito simples. Se acha que a mulher é tratada com respeito no Brasil. E olhe só a resposta. As que acham que sim, são 5% somente. As que acham que não, são 43%. E as que acham que as mulheres são tratadas com respeito, às vezes, são 52%. Então, esse é o retrato da sociedade que a gente vive, e é esse retrato que nós temos que mudar. É essa a realidade que nós temos que mudar. Hoje, aqui, nós estamos tratando da violência. Amanhã será um dia histórico para nós, senador Renan. Vossa Excelência sabe disso, porque tem grande papel nisso. Nós vamos votar a proposta de emenda constitucional que trata da mudança das cotas, que hoje são de vagas para as mulheres no parlamento e que serão de cadeiras. E isso é algo que vai ajudar muito a mudança da realidade que a mulher vive hoje na sociedade, que a ela ainda é imposta. Então, eu creio que o parlamento, assim como o Poder Executivo, sobretudo através da Secretaria de Política das Mulheres, tem dado uma grande contribuição para a maior visibilidade da luta no combate à violência. O Poder Judiciário, esse ano, já está realizando a 2ª etapa da mobilização de julgamento dos casos da Lei Maria da Penha. E isso é muito importante. A semana passada concluiu a 2ª etapa da mobilização. Serão 3 etapas, a última será em novembro. Ministra, o Supremo tem sido um grande parceiro, mas a ministra Carmen Lúcia
tem sido uma grande parceira na luta no combate à violência. Enfim, então, com essas poucas palavras e ressaltando essa união entre executivo, legislativo, judiciário e a sociedade brasileira, principalmente aqui nós temos inúmeras entidades de mulheres. Temos acontecendo já aqui em Brasília um dos maiores eventos que Brasília assiste, que o Brasil assiste, e do mundo inteiro de mulheres, que é a Marcha das Margaridas. Então, a gente fica muito feliz em saber que cada uma aqui presente, da deputada à senadora, do senador ao deputado, qualquer pessoa simples do povo, mas engajada na luta, tem sido responsável por esse avanço na luta e esse avanço nas conquistas que a gente tem tido a cada dia. Muito obrigada e parabéns, Simone, também pelo trabalho que se desenvolve à frente da nossa comissão. Obrigada. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senhora senadora Simone Tebet. Começo fazendo um agradecimento muito, mas muito especial ao presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. O agradecimento é múltiplo. Primeiro, por ter constituído a Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Por ter, em março deste ano, instalado a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, por dar suporte à nossa causa, aos projetos que tramitam no Senado, que defendem a mulher em seus direitos, e vale principalmente, importante dizer agora, esse ano, a lei do feminicídio, mas mais do que isso, porque dá o suporte aos servidores desta casa para fazer esse excelente trabalho, que é o trabalho de pesquisa, de análise, de números, de estatísticas desta triste realidade que assola o país ainda hoje. Então, eu quero agradecer ao presidente do Senado por permitir que o Data Senado seja hoje o único instituto oficial do país a dar números e não deixa de dar, a partir daí, informações e voz, né, à nossa causa. Agradeço de uma forma muito especial também a presença da ministra Eleonora, que sempre se faz presente, a nossa ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, e tenho certeza que não será a última, que, quando convidada, estará aqui na nossa comissão. Da mesma forma, não posso deixar de mencionar que foi o único ministro que esteve na instalação desta comissão, o nosso ministro da Saúde, Arthur Quioro, e agora, menos de 6 meses, se faz presente também nesta comissão. Cumprimentar a nossa Procuradora da Mulher do Senado, senadora Vanessa Graziotin, em seu nome, cumprimento as demais senadoras que se fazem presentes, e a deputada federal Elcione Barbalho, que é a Procuradora da Mulher na Câmara de Deputados. Em nome dela, da nossa vice-presidente Keiko Ota e da nossa relatora Luziane Lins, eu cumprimento as deputadas federais, aproveitando para pedir encarecidamente, sei que as demais deputadas têm um compromisso, mas assim que acabar este evento, eu pediria menos de 5 minutos, apenas para que nós possamos aprovar o plano de trabalho que foi apresentado, para que, a partir daí, aproveitar o quórum, nós possamos, em 15 dias, apresentar às senhoras senadoras e senhoras deputadas o cronograma de trabalho desta comissão. A minha fala vai ser breve. Eu gostaria, em nome do Tiago Cortes, que fez a exposição aqui, nosso analista de pesquisa, cumprimentar toda a equipe da Data Senado, em nome da Tânia, né, também, que é do Serviço de Pesquisa, e do Marcos Ruben, comentar toda essa equipe que apresentou, mais uma vez, esse trabalho de pesquisa. Nós não podemos nos esquecer que nós precisamos de informação. A informação é que vai fazer com que nós possamos ser eficazes na política pública do combate à violência contra a mulher nesta comissão. A deputada federal Elcione comentou que o pouco que viu assustou. E, realmente, os números são estarrecedores. Eu também dei uma olhada rápida, passei a olhar muito rápido pela pesquisa, e, mais grave ainda, é que nós sabemos que esses números são subestimados, eles são subnotificados, porque a mulher, muitas vezes, tem vergonha ou se sente culpada e acaba não reconhecendo que é agredida, violentada em seus direitos. Muito se falou e se fala na Lei Maria da Penha. Eu tenho um orgulho muito grande dessa lei. É uma lei que não tem número, ela tem nome e sobrenome.
como tem nome e sobrenome todas as mulheres desse país. Esta lei, ela conseguiu, de uma vez só, reunir 2 elementos fundamentais. Primeiro, ela deixou muito claro que viver sem violência é um direito fundamental, inalienável e imprescindível de qualquer mulher, sem exceção. E, segundo, ela teve a capacidade de unir todas as ações. Nós temos hoje uma ação integrada, uma rede de atendimento na prevenção, na assistência e na repressão de todos os poderes em todas as esferas, federal, estaduais e municipais. E, por fim, ela permitiu colocar na agenda institucional deste país esta grave e vergonhosa estatística que nós temos da violência contra a mulher. O Brasil é o 7º país mais violento com suas mulheres dentre todos os países pesquisados pela ONU. Portanto, senhor presidente, temos muito o que fazer. Precisamos muito contar com o apoio dos senadores dessa casa, do presidente do Senado, da Câmara de Deputados, do governo federal, da sociedade, porque somente com esse apoio institucional nós, aqui dessa comissão, poderemos avançar. Sabemos que o caminho é longo, é um passo de cada vez, mas o importante é que estamos dando esse passo, estamos avançando. Muito obrigada. Ouviremos agora o presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros. Excelentíssima senadora Simone Tebet, presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, excelentíssima senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado Federal, excelentíssima deputada federal Elcione Barbalho, procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, eu quero, em cumprimentando a Vanessa e em cumprimentando a Elcione, cumprimentar todas as deputadas e senadoras presentes nesta oportunidade, excelentíssimo ministro de Estado da Saúde, Arthur Quioro, excelentíssima ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menecute. Eu quero cumprimentar também a Virgínia, que é diretora da SECOM, cumprimentar a Elga, que é secretária de Transparência do Senado Federal. Avaliar as diversas vertentes do pensamento a respeito de assuntos que envolvem o cotidiano dos brasileiros é uma preocupação constante do Senado Federal. O nosso trabalho, sem dúvida, é mais consentâneo com os anseios da população quando estamos, todos sabem, atentos ao que emana das pesquisas de opiniões e das sondagens de tendência. Meu querido senador Garibaldi Alves Filho, é uma honra tê-lo aqui neste momento em que, mais uma vez, construímos essa grande convergência em defesa da questão de gênero no Brasil. Para que possamos encontrar respostas mais afinadas com a população, há 10 anos exatamente, instituímos o Data Senado, que é um órgão da presidência do Senado Federal, que efetua pesquisas de interesse da sociedade brasileira e, por consequência, da Casa. Em uma década, e tenho muita satisfação de estar comemorando, de certa forma, hoje, aqui o lançamento dessa pesquisa, juntamente com o Garibaldi, que, como disse, também foi presidente da Casa, o Data Senado efetuou pesquisas sobre a reforma política, licença maternidade, mudanças climáticas, defesa do consumidor e muitas outras que nos forneceram subsídios importantes para que pudéssemos, dessa forma, tomar decisões também importantes no Senado Federal. Em todas, porém, desponta o tema
violência doméstica. A recorrência sobre esse tema se justifica não somente pela dimensão, mas também pela resistência em debelarmos tais eventos. A violência doméstica é, antes de tudo, uma grave violação dos direitos humanos. Ela afeta não somente as mulheres, mas também o bem-estar das famílias e a paz social das comunidades. A violência doméstica gera ainda enormes custos, desde gastos com a saúde e despesas legais, até perdas de produtividade, impactando os orçamentos nacionais e o desenvolvimento global. Os números, como todas sabem, são alarmantes. Esta sexta rodada da série histórica do Data Senado sobre violência doméstica confirma que maridos, companheiros, namorados e ex-parceiros continuam sendo os principais agressores. Em decorrência, a sensação de insegurança das mulheres não tem diminuído. Foi o que a pesquisa do Data Senado apontou. Dentro do universo pesquisado, ou seja, 63% não se sentem respeitadas. Natural, portanto, que, como consequência, se sintam inseguras. Assim, nesta edição, 43% asseguram que a mulher não é tratada com respeito no Brasil, enquanto que, em 2013, este percentual foi de 35%. Mais preocupante ainda é a persistência dos altos índices de agressão. 1 em cada 5 brasileiras sofre violência doméstica e familiar. Um dado positivo é a expansão do conhecimento de que há uma legislação que coíbe violência doméstica, a Lei Maria da Penha. A totalidade do universo pesquisado disse que sabe da sua existência, apesar de tão somente 5% creem que as agressões domésticas muito pouco são denunciadas. Assim é que deduzimos que a conquista que significou a instituição da Lei Maria da Penha, após 9 anos de existência, ainda não se completou. Essa lei, que muito me honra, pois foi aprovada quando, em 2006, ocupei pela primeira vez a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, indicou um caminho, não uma chegada. Precisamos, claro, fazer mais. Estimativas dão conta que, a cada ano, 700 mil brasileiras sofrem agressões domésticas. Muito nos esforçamos para ver aprovado o projeto de lei do Senado que alterou o Código Penal e incluiu o feminicídio na lista de homicídios qualificados. Com a inclusão, ficou estabelecido que haverá um aumento de 1/3 da pena caso o crime ocorra enquanto a mulher estiver grávida ou logo após o parto, se for contra uma menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. A mudança em nossa lei penal foi uma das recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a violência contra a mulher e que já podemos concretizar. Foi uma vitória da sociedade e das nossas deputadas e nossas senadoras que estão atentas à defesa da mulher e à eliminação de qualquer discriminação e violência em relação às questões de gênero. Aprovamos também o projeto que permite à mulher, em igualdade de condições com os homens, proceder ao registro de nascimento do filho nos cartórios. Da mesma forma, nos esforçamos para aprovar a lei que proíbe a revista íntima de funcionários nos locais de trabalho. Tal prática, que muitas vezes dava aso a assédios e molestações, afetava essencialmente as mulheres. No âmbito administrativo do Senado Federal, instalamos a Procuradoria Especial da Mulher, que tem nos dado muita satisfação
pelo que vem realizando, graças ao brilhantismo e entusiasmo da senadora Vanessa Graziotin. Uma das metas da senadora Vanessa Graziotin, que conta com o nosso total apoio, é a ampliação da presença feminina no Congresso Nacional. A proposta de emenda constitucional que deveremos colocar na pauta, que deveremos colocar em votação em primeiro turno, amanhã, em plenário, reserva vagas para gênero nas casas legislativas dos 3 níveis do parlamento brasileiro. Caso, evidentemente, seja aprovada a proposta, deveremos realizar o mais breve possível as 3 sessões de discussão antes da votação em segundo turno, para enviá-la à Câmara dos Deputados. A proposta garante reserva de 10% de cadeira na eleição seguinte à promulgação da emenda e 16% de vagas nas eleições posteriores. Neste meu 4º mandato como presidente do Senado Federal, também muito me orgulha a instalação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Nesta semana, em que comemoramos o aniversário de 9 anos da Lei Maria da Penha e que escolhemos para divulgar os dados da pesquisa do Data Senado sobre violência doméstica, quero reiterar meu compromisso de apoiar a luta das mulheres contra os preconceitos que as discriminam e suas justas reivindicações de igualdade de oportunidades, de valorização e de reconhecimento. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a Simone, cumprimentar as senadoras e as deputadas e dizer que os nossos compromissos, evidentemente, que continuam. Amanhã já temos esse compromisso marcado com a nossa pauta, com a nossa agenda de votação, que, em português mais claro, significa que nós podemos avançar com relação à composição do Congresso Nacional e das casas legislativas no nosso país. Contem sempre comigo e prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Informamos que a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher dará continuidade às suas atividades após uma breve pausa para o encerramento desta cerimônia. A pesquisa já se encontra disponível no site www.senado.gov.br/datasenado. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde. Havendo número legal, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A presente reunião destina-se à apresentação de pesquisa da Data Senado sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e a apresentação do plano de trabalho e dos requerimentos apresentados. Por acordo das senhoras senadoras e das senhoras deputadas e deputado, houve um consenso de que ficará para a próxima sessão a apresentação mais detalhada da pesquisa do Data Senado. Então, a pesquisa será apresentada no dia 25, no horário normal. Nós passaremos imediatamente, aproveitando o quórum, para a apreciação do plano de trabalho que já foi apresentado e discutido na semana do dia 7 de julho de 2014. Lembrando que se trata do plano de trabalho apresentada pela nossa querida relatora, deputada federal Luiziane Lins. Também, por consenso, nós colocaremos já em votação, mas estaremos discutindo nas próximas reuniões, podemos aditar, inclusive, o plano de trabalho, e num compromisso desta presidência, da vice-presidente e da relatora, de, no dia 25, também trazer o cronograma de trabalho baseado no plano que será aprovado nesta sessão. Então, eu coloco, neste momento, em votação, o plano de trabalho apresentado pela relatora deputada federal Luiziane Lins. Em votação na Câmara de Deputados. As senhoras deputadas, senhor deputado, que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
em votação no Senado Federal. As senhoras senadoras que concordam com o plano de trabalho apresentado permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. Nós passaremos agora, como última etapa desta reunião da comissão, a apreciação dos requerimentos que se encontram sobre a mesa. Há um requerimento de autoria da nossa relatora, deputada Luiziane, com fundamentos nos termos regimentais, solicitando a realização na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a realização de uma audiência pública desta comissão para debater as políticas públicas de combate à violência contra a mulher naquele Estado. Considerando o requerimento número 16 de 2015 desta comissão, de autoria da deputada Iracema Portela, aprovado em 1º de julho de 2015, cujo objetivo for a criação do grupo permanente designado a realizar diligências no município de Castelo Piauí, a fim de levantar informações sobre o caso de estupro coletivo ocorrido na localidade, requer a proponente, nos termos regimentais, o aditamento da referida proposição para que a diligência em comento se estenda ao Estado do Ceará, haja vista que os demais casos de violência contra a mulher e crimes com as mesmas características também existem no referido Estado. Pergunto à proponente se quer justificar ou se podemos colocar em votação. Então, em votação, o requerimento da deputada Luiziane e da deputada Iracema, da senadora Vanessa Graziotin, que também faz referência ao requerimento da deputada Iracema Portela, que foi aprovado no dia 1º de julho de 2015. O requerimento da senadora Vanessa também tem o objetivo de criar um grupo parlamentar designado a realizar diligências no município de Castelo, no Piauí, a fim também de fazer o levantamento das informações sobre aquele caso, daquele estupro coletivo ocorrido na localidade. Em discussão e votação pela Câmara de Deputados. Senhoras deputadas e senhor deputado que concordam com os referidos requerimentos, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão e votação pelo Senado Federal. As senhoras senadoras que, para discutir... Senadora, presidenta, a senadora Regina. Um comentário rápido. Sim. Claro, por favor. Porque esse requerimento da deputada Iracema, que tinha sido, inclusive, também assinado por mim, complementado, era para ter a diligência esta semana. E aí, de dificuldade de deputadas e senadoras de irem, só tinha eu, ela e Luiziane, a gente resolveu adiar. Então, fica agora, né, a gente aprova junto e já faz os dois estados juntos, em nova data a ser marcada. Né? Obrigada. Obrigada, senadora Regina, pelos esclarecimentos. Então, continua em votação pelo Senado Federal, encerrada a discussão em votação pelo Senado Federal. As senhoras senadoras que concordam com os referidos requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Vamos buscar uma data que possamos levar o máximo possível de senhoras senadoras e deputadas para as referidas diligências. Em votação e discussão, requerimento número 22 de 2015, de autoria do deputado Jean Williams. Requer que esta comissão designe comissão entre seus membros para realizar a diligência in loco na cidade de Cavalcante, em Goiás, com a finalidade de apurar os casos de exploração sexual contra crianças do povo Calunga. Requer, nos termos regimentais, a designação da referida comissão com a finalidade de apurar esses casos de exploração sexual. Na sua justificativa, fala a respeito das notícias publicadas por diversos órgãos da imprensa, denunciando o uso de meninas calungas como escravas sexuais. As vítimas entre 10 e 14 anos têm como algozes homens brancos e influentes de Cavalcante que, embora com prisões requeridas, se encontram em liberdade pela demora da justiça local. O presente requerimento tem por finalidade a constituição de diligência dessa comissão para apurar em loco o andamento das investigações. Coloco em discussão pela Câmara de Deputados. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Jean Williams. Não, senhora presidenta, é só para dizer que se pudermos já aprovar, porque eu acho que não tem nem o que discutir. A referência às notícias é porque são fatos, né? E é urgente que nós, como parlamento e essa comissão destinada a investigar e, enfim, pensar políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, chegue a Cavalcante, que não é tão distante daqui, porque esse caso combina o caso de exploração sexual com exploração de mão de obra doméstica também. Então, é um caso muito grave. Importante que a gente ouça as autoridades locais, as famílias das vítimas. É isso. Senhora presidenta, eu não quero discutir, apenas referendar, porque recebi essa denúncia em meu gabinete, além das notícias,
mas era na quinta-feira, alguém foi no gabinete, deixou comigo, então esse requerimento vai merecer, sem dúvida nenhuma, o nosso apoio. Sem dúvida, agradeço, deputada Benedita. Acho que algumas deputadas querem subscrever, solicito, portanto, a autorização por parte do autor do requerimento. Total. Por se tratar de uma cidade próxima, deputado, vamos tentar, né, mobilizar o máximo possível de membros desta comissão. Poderemos estar indo e voltando no mesmo dia. Acho que é importante, poderia até ser, né, uma forma da comissão como um todo estar presente e mostrar para o país que o Congresso Nacional tem uma comissão aqui mista, que vai estar atenta, com olhares muito abertos e pronta. Esta comissão estará sempre pronta para não só cumprir diligências, mas poder também levar adiante, junto às autoridades competentes, principalmente na parte de repressão, qualquer tipo de crime dessa natureza, principalmente quando envolve crianças e adolescentes. Continue em discussão o referido requerimento. Eu gostaria de sugerir que a comissão, que a gente considerasse que todos os membros, todas as integrantes e integrantes da comissão subscrevessem esse requerimento, para dar um peso muito maior. Obrigada pela gentileza, deputado Jean Willis. Nós ficamos honradas de poder todas nós assinar esse requerimento como coautoras. Encerrada a discussão, em votação na Câmara de Deputados. Senhoras deputadas e senhor deputado que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação pelo Senado Federal, as senhoras senadoras que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Último requerimento sobre a mesa, requerimento de número 24, da deputada Thieron, subscrita pela deputada Moema Gramacho. A letra muito bonita, mas eu não estava reconhecendo que era Moema aqui, esse M aqui. Mas em discussão o requerimento, que está requerendo ao plenário da comissão o convite da seguinte autoridade a fim de comparecer a esta comissão permanente mista, onde discorrerão sobre o PL 5.553 de 2013, o senhor Tiago Tavares Nunes de Oliveira, presidente da Safernet Brasil. A justificativa: é disso que os meios de comunicação odiernamente disseminaram-se espantosamente, de modo que uma informação publicada no recanto mais longínquo pode, em poucos instantes, propagar-se por todo o planeta. O que é um grande avanço tecnológico e desenvolvimento, pode tomar proporções igualmente danosas quando se trata de cometimento de crimes por meio tecnológico, notadamente da internet e suas mídias ou redes sociais. É justamente este o objeto de que trata o PL número 5.553 de 2013, que cria mecanismos para o combate a condutas ofensivas contra a mulher na internet ou em outros meios de propagação da informação. Por mais que teçamos elogios à Lei 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, que representa importante e indispensável marco nas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Tal norma, como todas as demais, precisam ser atualizadas para acompanhar os avanços e mudanças da sociedade. Portanto, temos a justa causa para ouvir o que pensa o senhor Tiago Tavares Nunes de Oliveira, presidente da Safernet Brasil. Pelo exposto, requero a Vossa Excelência que seja convidado a fim de comparecer a esta comissão, onde discorrerá sobre o PL 5.553 de 2013. Coloco em discussão o referido requerimento. Encerrada a discussão, em votação pela Câmara de Deputados. Senhoras deputadas, senhor deputado que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado pela Câmara. Em votação pelo Senado Federal. Senhoras senadoras que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Não há mais requerimentos sobre a mesa. Antes de encerrar esta sessão, passo a palavra à nossa relatora, deputada Luiziane Lins. Senhora presidente, senhoras deputadas, deputados, é bem rápido. Eu só queria, para dar mais ou menos uma informação de como é que está sendo o procedimento de votação, de encaminhamento desse processo, desse plano de trabalho. Foi apresentado aqui, a gente apresentou de forma detalhada, já tinham outras deputadas aqui presentes que puderam já agregar várias ideias, a gente já fez uma nova proposta que foi aprovada hoje. Portanto, qual é o próximo passo? A gente vai agora pegar as ações que foram aprovadas, os programas, as diligências, e agora a gente vai calendarizar para tirar um plano de trabalho de forma organizada até o final desse ano. Então, nós vamos trabalhar com 6 meses de horizonte. Então, quem tiver uma data específica, viu, Regina, que a gente já pode procurar, já ver quem é que pode ir para o Piauí, além de nós 3, quem é que pode reforçar outros lugares, lá no Ceará. Então, a gente já vai calendarizar para que a gente já se organize, já tendo
tendo em vista que o calendário de todo mundo aqui é uma loucura, a gente consiga a diligência também que foi aprovada do deputado Jean Willis de São Paulo. E então assim a gente precisa agora colocar isso no papel e marcar datas para que a gente se organize. E a segunda informação é o seguinte: a gente, aproveitando aqui, eu vou dar essa informação. As deputadas estão convidadas para amanhã, a partir das 16 horas, nós vamos ao Senado Federal reforçar na hora da votação que as senadoras vão fazer em relação à questão das cotas. Então, vai haver, já estamos combinando com as deputadas, nós vamos esvaziar o plenário e vamos todos nos dirigir ao Senado para que a gente reforce e possa lá estar saudando as senadoras quando nós, se Deus quiser, aprovarmos as cotas lá no Senado. Então, é isso. Então, todas estão bem-vindas para calendarizar agora, marcar a data, poder se organizar e a gente poder fazer um plano de trabalho participativo com todo mundo que quiser ir às diligências. Obrigada, deputada Luiziane. Reforçando, portanto, que amanhã, às 16 horas, nós estaremos prontas para votar, né? E, se tudo der certo e vai dar, nós vamos aprovar a PEC que garantirá a participação mínima de 10% na próxima eleição geral já, de cadeiras destinadas às mulheres no legislativo, no sistema proporcional, e depois, na próxima eleição, 12%, finalizando com 16%. Gostaríamos muito que pudessem se mobilizar. Nós estamos com uma camiseta Mais Mulheres na Política à disposição na Procuradoria da Mulher. Seria interessante virmos todas devidamente uniformizadas. E, antes de encerrar, gostaria de informar aos nossos telespectadores, né, a todos os ouvintes também da Rádio Senado, que os dados da pesquisa do Data Senado estarão disponíveis no site do Data Senado. E o endereço eletrônico é www.datasenadotudojunto.leg.br. Então, quem quiser ter informações, os dados estarão completos neste site. Aproveito para agradecer, tinha aqui, mas ainda tem algumas mulheres, tiveram quase 20 mulheres presentes do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos. Quero agradecer imensamente a presença. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a aprovação da ata desta reunião. As senhoras deputadas e senhor deputado que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado na Câmara de Deputados. As senhoras senadoras que concordam com a referida ata, permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. As atas serão encaminhadas à publicação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, não sem antes agradecer muito a presença de todos.